Oi, eu sou o Gustavo Simon e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 5 de agosto de 2024. Brasil tem jornada difícil nas Olimpíadas em dia de coroação de Novak Djokovic e Noah Lyles. Tensão no Oriente Médio continua, com ataques de Israel a Gaza e atentado à faca perto de Tel Aviv. E governo Lula prepara reforma do cadastro único. O Brasil viveu um dia difícil nas Olimpíadas ontem, com eliminações e derrotas em disputas por medalha. Hugo Calderano confirmou a melhor campanha da história do país no tênis de mesa, mas perdeu para o francês Félix Lebrun e ficou sem o bronze. Valdileia Martins voltou a sentir uma torção no tornozelo e não conseguiu disputar a final do salto em altura. No tiro com arco, Marcos D'Almeida, líder do ranking mundial, perdeu para Kim Win-jo nas oitavas de final. O sul-coreano depois levou o ouro. No boxe, Jussielen Romeu foi derrotada pela turca Esra Yildiz nas quartas. Se passasse, garantiria pelo menos o bronze. Duas duplas brasileiras foram eliminadas no vôlei de praia, André e George e depois Bárbara e Carol. E no caiaque cross, Pepe Gonçalves ficou fora das quartas de final. Os alentos vieram com a classificação de Ana Sátila para as quartas do caiaque cross e com vitórias no torneio feminino de vôlei de quadra. O Brasil passou as quartas no primeiro lugar geral e vai pegar a República Dominicana, e nas oitavas do vôlei de praia, com Evandro e Arthur. O dia em Paris foi marcado ainda pelo ouro de Novak Djokovic no torneio masculino de tênis. Com a vitória sobre o espanhol Carlos Alcaraz, o sérvio de 37 anos completou a galeria de troféus e se tornou o quinto tenista a ter os 4 títulos de Grand Slam e o ouro olímpico. No atletismo, o americano Noah Lyles venceu os 100 metros rasos com uma vantagem de 5 milésimos de segundo sobre o jamaicano Kishane Thompson. E no boxe, Cindy Ngamba passou para a semifinal e garantiu a primeira medalha olímpica da história da equipe de refugiados. Ela é nascida em Camarões e mora no Reino Unido por causa da repressão à homossexualidade no país africano. A tensão no Oriente Médio continua em alta no fim de semana e novas rodadas de diálogo no Egito não chegaram a um acordo por um cessar-fogo na faixa de Gaza. Ontem, ataques aéreos de Israel atingiram um acampamento no terreno de um hospital e 2 escolas em Gaza. Autoridades ligadas ao grupo terrorista Hamas disseram que 44 palestinos foram mortos. Segundo o exército israelense, as escolas abrigavam um complexo militar do Hamas. A facção alega que elas recebiam famílias deslocadas pelo conflito. Tel Aviv se prepara para uma escalada depois das mortes de líderes do Hamas e do Hezbollah. O Irã e o grupo fundamentalista baseado no Líbano prometeram retaliação. Países como Estados Unidos, França e Reino Unido orientaram cidadãos a deixar o Líbano o mais rápido possível. Na madrugada de domingo, o Hezbollah disparou dezenas de foguetes contra o norte de Israel. Não houve feridos. Horas depois, um ataque à faca em Holon, a meia hora de Tel Aviv, deixou 2 mortos e 2 feridos. O suspeito do atentado era um palestino que morava na Cisjordânia. Ele foi morto pela polícia. E o governo Lula prepara a primeira reforma do cadastro único em 14 anos. Essa base de dados é a porta de entrada para quase 2.000 benefícios no Brasil, incluindo o Bolsa Família. Os dados também vão ser usados como critério para o cashback, um mecanismo criado na reforma tributária para devolver a famílias de baixa renda parte do dinheiro pago em impostos sobre alimentos, botijão de gás e serviços de água e esgoto. O cadastro único permite uma radiografia de quem são e como vivem as famílias mais vulneráveis, um total de 94 milhões de pessoas, quase metade da população. O governo federal desembolsa 280 bilhões de reais por ano em políticas sociais baseadas nele. A avaliação é que o cadastro foi desfigurado na gestão de Jair Bolsonaro depois da criação do Auxílio Brasil. A reforma deve entrar em vigor em março do ano que vem. A ideia é que ela feche brechas que hoje permitem pagamentos indevidos. O novo sistema também deve interligar bases de dados e automatizar processos. A mudança acontece no momento em que o governo começa um programa de revisão de gastos para reduzir despesas e cumprir as metas do arcabouço fiscal. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta-feira. A edição de som é de Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Boa semana, até mais!